A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal que um dos inquéritos envolvendo o empresário Fábio Luiz Lula da Silva seja enviado à primeira instância da Justiça. O filho do presidente Lula é investigado no STF por suspeitas de corrupção e tráfico de influência junto ao Ministério da Saúde. A manifestação é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Ildeburgo Chateaubriand Filho. No documento, a PGR afirmou que a Polícia Federal não mencionou nenhum negócio concluído entre o grupo investigado e o poder público e que não há elementos que indiquem que as demandas tenham sido de fato atendidas pelo governo. Por isso, argumentou que o caso não deve seguir no Supremo porque não envolve pessoas com foro privilegiado. Embora o filho do presidente não tenha a prerrogativa de foro, o inquérito foi autorizado pelo STF porque o tribunal entendeu que as investigações têm conexões com outros casos que já tramitam na corte. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao material, a representação da Polícia Federal, que levou à abertura de uma das investigações sobre Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O inquérito apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência em uma tentativa de obter um contrato com o Ministério da Saúde para fornecer medicamentos à base de canabidiol ao SUS. O contrato nunca foi fechado. A polícia encontrou indícios de aparente sociedade informal entre Lulinha e os empresários Roberta Luxinger e Fernando Bittar para interesses privados, usando relações pessoais privilegiadas. Bittar foi condenado em 2019 por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação 2 anos depois. Segundo a PF, a atuação deles pode ter ultrapassado limites éticos e legais, porque o modus operandi identificado não se restringia à defesa institucional de interesses ou à discussão de políticas públicas de caráter geral, mas a uma atuação voltada à facilitação da obtenção de contratos públicos, à promoção de alterações legislativas em benefício de interesses privados específicos e à realização de pagamentos a agentes públicos ocupantes de cargos de elevada hierarquia, com expectativa de obtenção de vantagens econômicas decorrentes dessas intervenções. A revista Veja também divulgou trechos do inquérito. Entre eles, uma conversa entre Roberta Luxinger e o então chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Na mensagem, Roberta afirmou: temos que colocar o Fábio em cima do Berg. Fábio, segundo a Polícia Federal, é Lulinha. E Berg é o apelido de Swedenberger Barbosa, então número 2 do Ministério da Saúde. Marcola respondeu: beleza. O material revela detalhes da aproximação de Roberta Luxinger com o ex-chefe de gabinete de Lula. Segundo a Polícia Federal, mensagens trocadas entre eles comprovam uma série de pagamentos para Marcola. E a PF investiga se esses pagamentos têm relação com os interesses do grupo. O João tomou vacina numa boa. Todo ano tem que tomar aquela vacina, sabe? Pra sentir melhor. E o Luiz veio por 2 motivos. Pra você ficar com muita saúde e pra jogar muito futebol. Belo Horizonte montou 10 pontos de vacinação em locais de grande movimento. Se todos ficarem protegidos, você evita o reaparecimento de doenças que já estavam praticamente erradicadas. A campanha vai até o dia 1º de setembro e oferece 20 tipos de imunizantes. O público-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, porque até agora, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil só atingiu a meta com a vacina BCG, que protege contra formas graves da tuberculose. Outras vacinas importantes, como as que previnem a meningite e a poliomielite, ainda estão abaixo da meta. Em Aracaju, 16 unidades de saúde funcionaram no dia D de multivacinação. O Zé Gotinha recebeu as famílias na região metropolitana de Cuiabá. Eu falo que não precisa ter medo. Em São Luís, o filho do Joedson atualizou a caderneta. Tomou gripe, influenza, meningite, né? E dengue. No estado de São Paulo, que confirmou 23 casos de sarampo este ano, a vacinação foi ampliada na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, para quem tem até 59 anos. Em Vitória, foi o neto que comandou a caravana até o posto. Vim trazer vovô e vovó para tomar vacina.
Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Ronaldo Caiado, do PSD, esteve em 2 cidades de São Paulo. Pela manhã, Ronaldo Caiado foi ao Mercado Municipal, no centro de São Paulo. Ele visitou as barracas, conversou e tirou fotos com comerciantes e eleitores. O candidato do PSD disse que, se eleito, quer melhorar a capacidade de investimento do comércio e reduzir o endividamento das famílias. O endividamento da população. É isso que vem afetando cada vez mais a economia das pessoas e a dificuldade do empresário sobreviver diante de uma taxa de juros altíssima. Essa taxa de juros ela tem que chegar a patamares de 6%, com uma inflação em torno de 3% a 4%. Este é que a sociedade brasileira espera de nós. Da cidade de São Paulo, o candidato seguiu para o interior. Foi para Araçatuba se encontrar com representantes do agronegócio. Na cidade, Caiado visitou o Sindicato Rural, falou para empresários e apoiadores e disse que vai atender às demandas do setor e aumentar os investimentos. O candidato do Avante, Augusto Cury, fez campanha na cidade de São Paulo. Augusto Cury participou de um seminário da Associação Nacional de Magistrados Evangélicos, na região central. O evento reuniu estudantes de direito, advogados e representantes do Poder Judiciário. O tema foi justiça e pacificação social. O seminário foi o único compromisso público de Augusto Cury nesta sexta-feira. Ele foi convidado para compor uma das mesas de debate. O candidato do Avante propõe uma mudança no Supremo Tribunal Federal. Ele defende que os ministros não sejam mais escolhidos pelo presidente da República, e sim pela Associação dos Juízes Federais, a AJUF, e sugere um prazo máximo de permanência no STF. Nós precisamos fazer uma reforma no STF. Eu provocaria o Congresso Nacional para mudar a Constituição. Fim da vitaliciedade. 8 anos para os ministros do STF. E, além disso, 2 terços teriam que ser da magistratura, ou seja, a carreira de juiz. 2 ou 3 teria que ser do Ministério Público e um advogado. Romeu Zema, do Novo, também ficou em São Paulo. Romeu Zema chegou ao centro da cidade por volta das 9h30 da manhã e caminhou pela rua 25 de março. Esta região é um dos principais centros de comércio popular do país. São quase 4.000 lojas de diferentes setores. Zema tirou fotos com apoiadores e conversou com comerciantes e clientes. Ele disse que pretende simplificar a legislação trabalhista para reduzir a informalidade e, ao mesmo tempo, trabalhar para permitir a redução da taxa de juros, como forma de estimular o comércio e a indústria do país. Reduzir o peso da bota de chumbo que todo empreendedor brasileiro calça diariamente. Empresa, para crescer, precisa fazer investimento, precisa ir no banco, pegar dinheiro para comprar equipamento novo, para construir prédio novo. E aqui no Brasil, tudo é mais caro. O candidato do Novo passou a tarde em São Paulo, reunido com a equipe de campanha. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, fez campanha na Baixada Fluminense. Pela manhã, Flávio Bolsonaro esteve em Nova Iguaçu. Do carro de som, discursou ao lado do candidato a vice, Alfredo Gaspar, do PL. Flávio afirmou que, se eleito, criminosos do Comando Vermelho, PCC e milícias vão ser tratados como terroristas e que vai intensificar o combate a roubos de celular. Eu não vou mais admitir passar a mão na cabeça de ladrão de celular. Ladrão de celular vai ficar preso, no mínimo 8 anos de cadeia. E vai ter que trabalhar para pagar a sua estadia, para dar valor, para saber como é difícil comprar um celular. O candidato do PL também disse que dará mais proteção a mulheres vítimas de violência e que vai manter o programa Bolsa Família. À tarde, Flávio Bolsonaro teve mais um compromisso na Baixada Fluminense. Ele participou de uma carreata aqui em Duque de Caxias. Durante 1 hora, o candidato percorreu as ruas do centro da cidade. O presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT, esteve em Minas Gerais.
Lula chegou a Governador Valadares pouco depois das 3 da tarde. Visitou as obras de duplicação de uma ponte na BR-116. O presidente falou da negociação da dívida dos estados com a União e lembrou que Minas Gerais terá 30 anos para pagar o que deve. O candidato também falou da nova lei que exige o pagamento de frete mínimo e de outras ações voltadas aos caminhoneiros. Nós estamos fazendo em todos os contratos que nós fazemos. Nós exigimos que faça um ponto de descanso para os motoristas. Um ponto de descanso com água e chuveiro para tomar banho, com lugar para ele comer, para ele descansar. De Governador Valadares, Lula veio aqui para Belo Horizonte, onde no início da noite participou de um ato de campanha na Praça da Estação, região central da cidade. O evento marcou o início da mobilização eleitoral em Minas Gerais. Renan Santos, do Missão, fez campanha em São Paulo e Maceió. Renan Santos começou o dia em Maceió. Ele esteve na comunidade do Mundaú, conversou com moradores e falou sobre o projeto que ele batizou de Marco Nacional de Desfavelização. O candidato do Missão pretende criar um conjunto de regras para que presidente, governadores e prefeitos trabalhem juntos para reurbanizar essas áreas. A proposta prevê demarcação de territórios, reforma e construção de moradias. No Marco Nacional de Desfavelização. É um marco nacional em que o governo federal vai estabelecer uma legislação que proíbe novas invasões, que estabelece quem serão as regiões que serão alvo dessa política, que estabelece quais são os modelos de reocupação, ou seja, se você vai ter dinheiro da iniciativa privada, se você vai ter apenas dinheiro público, se você vai construir um prédio, se você vai reformar as casas, o que você vai fazer com a região, com o ambiente. À tarde, Renan Santos viajou para São Paulo e à noite se encontrou com apoiadores. O candidato do Missão distribuiu panfletos em frente a uma universidade. Samara Martins, do Partido Unidade Popular, passou o dia em Belo Horizonte. Em frente à Universidade Federal de Minas Gerais, Samara Martins, do Partido Unidade Popular, conversou com eleitores e destacou propostas para a geração de empregos, saúde, segurança pública, redução da jornada de trabalho e valorização do salário mínimo. A candidata também defendeu a universalização do ensino superior. Que a gente invista em mais universidades, então não tenha que ter um processo seletivo para as pessoas acessarem a universidade. É universal, assim como tem no ensino fundamental, assim como tem no ensino médio. E a educação, inclusive, a partir da educação infantil, porque também deveria ser direito universal, o direito à creche e às escolas infantis. No início da tarde, a candidata participou de um ato com apoiadores aqui no centro de Belo Horizonte. A mobilização marcou o Dia Nacional da Habitação. Samara Martins defendeu políticas para ampliar o acesso à moradia e reformas agrária e urbana. Depois, ela visitou um prédio ocupado por movimentos sociais, também no centro da cidade. Existem alunos que se dão bem com a matemática, mas a maioria aqui é como o Rodrigo. Não consigo fazer muitas contas, a conta básica eu consigo, mas começo a colocar número, dividir, multiplicar, não consigo raciocinar muito bem. Essa aula é em um cursinho oferecido por uma organização social para alunos que terminaram ou estão no fim do ensino médio e querem seguir para a faculdade. Matemática é a disciplina que mais precisa de reforço. Não são todos os alunos que têm as mesmas dificuldades, né? Então a gente tem diferentes níveis na mesma sala. O que a gente procura é realmente oferecer algo individualizado. Um estudo do Todos pela Educação mostra que quase 60% dos jovens brasileiros ainda terminam o ensino médio na rede pública sem aprender o básico em matemática. Até 2036, o Brasil precisa zerar esse índice, segundo a meta do Plano Nacional de Educação. Na outra ponta, apenas 8,5% aprendem dentro do que é considerado adequado. A meta do Plano Nacional é levar esse número a 80%. Em 20 anos, o Brasil também teve avanços. O total de alunos com aprendizagem adequada no 5º ano do ensino fundamental mais que triplicou, passando de 50%. Um estudante que termina a educação básica com níveis de aprendizagem muito baixos, ele tem algumas dificuldades no cotidiano do seu dia a dia. É um estudante que, na hora de fazer uma compra, tem mais dificuldade de entender um desconto, um parcelamento, de entender os juros que são aplicados numa dívida que ele pode contrair. E o futuro desse jovem também é muito comprometido, seja se ele quiser seguir para o ensino superior ou para o mercado de trabalho.
O estudo mostra que as dificuldades começam nos primeiros anos do ensino fundamental e vão aumentando até o ensino médio. Segundo os especialistas, isso acontece porque o aluno carrega as dificuldades de uma série para outra, até que não consegue mais aprender novos conteúdos. Lula, do PT, aparece com 39%, com a margem de erro de 37% a 41%. Flávio Bolsonaro, do PL, 33%, com a margem de 31% a 35%. Ronaldo Caiado, do PSD, 5%, com a margem de 3% a 7%. Renan Santos, do Missão, 4%, com a margem de 2% a 6%. Romeu Zema, do Novo, 3%, de 1% a 5% na margem. Augusto Cury, do Avante, 2%, na margem de 0% a 4%. Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema e Augusto Cury estão empatados dentro da margem de erro. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos, 6%. Indecisos, 4%. Samara Martins, da Unidade Popular, Rui Costa Pimenta, do PCO, Edmilson Costa, do PCB e Wilson Grassi, do Democrata, marcaram 1%. Clariana Barão, do Democracia Cristã, e Hertz Dias, do PSTU, não pontuaram. O Datafolha pesquisou também um cenário de primeiro turno com Pablo Marçal, do PRTB. O Tribunal Superior Eleitoral analisa o pedido dele de registro de candidatura à presidência. Marçal está inelegível até 2032 por uso indevido de meios de comunicação social durante a campanha municipal de 2024. Mas conseguiu registrar a candidatura depois de a Justiça Eleitoral de São Paulo ter reconhecido provisoriamente a filiação dele no PRTB. O TSE ainda vai decidir se ele poderá concorrer ou não. Vamos aos números. Lula, do PT, aparece com 39%, com a margem de erro de 37% a 41%. Flávio Bolsonaro, do PL, 32%, com a margem de 30% a 34%. Ronaldo Caiado, do PSD, 5%, com a margem de 3% a 7%. Renan Santos, do Missão, 4%, com a margem de 2% a 6%. Romeu Zema, do Novo, 3%, de 1% a 5% na margem. Pablo Marçal, do PRTB, 2%, de 0% a 4% na margem. Augusto Cury, do Avante, 2%, na margem de 0% a 4%. Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema, Pablo Marçal e Augusto Cury estão empatados dentro da margem de erro. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos, 7%. Indecisos, 4%. Samara Martins, do Unidade Popular, Rui Costa Pimenta, do PCO, Wilson Grassi, do Democrata e Edmilson Costa, do PCB, marcaram 1%. Hertz Dias, do PSTU, e Clariana Barão, do Democracia Cristã, não pontuaram. O Datafolha pesquisou 4 cenários de segundo turno. No primeiro, a disputa é entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula, do PT, tem 47%, com a margem de 45% a 49%. Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 43%, na margem de 41% a 45%. Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados no limite da margem de erro. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos, 9%. Não sabem, 2%. O segundo cenário é entre Lula e Ronaldo Caiado. Lula, do PT, soma 47%, com a margem de 45% a 49%. Ronaldo Caiado, do PSD, tem 40%, de 38% a 42% na margem. Em branco, nulos ou nenhum dos candidatos, 11%. Indecisos, 3%. Agora o cenário entre Lula e Romeu Zema. Nesse cenário, Lula, do PT, tem 48%, na margem de erro de 46% a 50%. Romeu Zema, do Novo, tem 38%, varia de 36% a 40%. Votos brancos, nulos ou nenhum dos candidatos, 12%. Indecisos, 2%. O Datafolha considerou também um segundo turno entre Lula e Renan Santos. Lula, do PT, tem 47%, com a margem de 45% a 49%. Renan Santos, do Missão, aparece com 37%, na margem de 35% a 39%. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos, 14%. Indecisos, 2%. Eu poderia estar
em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de me render, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia por tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia por tua glória, um dia por tua glória vale mais que 1000. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de me render, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia por tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, na fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, na fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. E como em serafins que cobrem o rosto ante a ti, expondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.